Imagina que você tá lá vivendo a sua vida sem incomodar ninguém, trabalhando, fazendo tudo corretamente. E mesmo assim algo inesperado pode acontecer. Essa é a história de hoje. Que você não encontre na sua vida uma mulher como Marlene. Cê está estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Então a gente tá vindo de uma segunda-feira bem estranha, onde o sábado amanheceu com a notícia de que Silvio Santos foi embora, que ele nos deixou. Eu vou falar jovem demais, porque parecia realmente que Silvio Santos era imortal. E eu realmente imaginava a gente comemorando os 100 anos de idade dele, sério, eu imaginava. Infelizmente isso não aconteceu. E aí um domingo então foi um domingo de luto, realmente foi um domingo estranho. E apesar dele não fazer mais programas já há algum tempo, parecia que ele estava ali, né? E eu espero que futuramente essa sensação ainda continue, porque, gente, eu acho que todo mundo aqui que tá assistindo, talvez com uma exceção ou outra, a gente cresceu com o Silvio Santos, né? Gente, olha quantos programas maravilhosos ele criou. E hoje os programas que tem são tudo inspirados nele. E, enfim, é o homem da TV mesmo. É o chefe que todo mundo gostaria de ter. Era aquela pessoa que aparentemente nunca maltratou ninguém, sempre esteve animado e tinha um sonho e foi atrás do seu sonho. E olha só, se tornou um dono de TV. Ele tinha uma emissora, gente. É muito estranho você imaginar que a pessoa comprou uma TV, fez sucesso. E, né, olha só que surreal. E é isso. Então, se você está com esse mesmo sentimento de tristeza, acho que você e basicamente todo o país. Bom, para quem viu o que aconteceu comigo no último caso, eu deixei a porta de casa aberta achando que um amigo entraria e me ajudaria a gravar um vídeo. Só que na verdade não foi isso que aconteceu, foi uma pessoa estranha. E primeira dica, não deixe a porta de casa aberta. E aí eu sei que vocês querem saber realmente o que aconteceu, como que eu consegui fugir, né? Eu parei para pensar alguns segundos o que eu poderia fazer e eu pensei, bom, eu estou com a camiseta da Insider, eu estou com a calça da Insider, mais confortável do que isso, impossível. Eu olhei para a calça dele, eu vi que não era nada confortável e isso deixaria inclusive mais lento. Aí eu arrisquei. A minha calça é um lançamento do modelo Future Form. Ela é ultra versátil, confortável. Como vocês notaram, tem total liberdade de movimento. Ela tem elástico interno para ajuste em diferentes tipos de corpos e 2 bolsos frontais. É ótima, bonita, maravilhosa, ó, e ajuda a gente a fugir de várias situações indesejadas. Eu já sei que é uma peça que vai ficar comigo por muitos e muitos anos porque ela não desbota e tem alta durabilidade. Então, para aproveitarem também essa e outras peças, utilizem no site o cupom RORI. É isso, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Vamos falar de uma mulher chamada Shirley. Shirley Jean Goodnight Pierce nasceu dia 11 de agosto de 1950 na Carolina do Norte, Estados Unidos. Gente, não é clichê não, só que assim, não tinha ninguém que falava mal dela, então pra que eu vou falar? Ela era uma mulher maravilhosa, pelo que os amigos falavam e pelo que a família falava também. Ela era conhecida por sua hospitalidade. Era agradável, extrovertida, cresceu em uma família com várias irmãs e um irmão, e como eu já falei, era muito querida tanto no trabalho quanto na comunidade. Em 1970, ela se casou com um homem chamado Randall e ela teve uma filhinha chamada Tracy. Tracy era filha única e era um sonho que se tornou realidade. Shirley a amava, cuidava dela, brincava com ela, interagia e conforme elas foram crescendo, além de mãe e filha, elas se tornaram grandes amigas. Só que antes disso acontecer, em 1981, ela e Randall se separaram. E aí Shirley precisava sair para trabalhar também. E daí ela arrumou alguns empregos, normalmente de secretária executiva. Ela trabalhou em grandes empresas até que chegou em uma empresa têxtil. E quando eu falo que ela era uma secretária executiva, ela trabalhava junto com os principais funcionários de lá. Tipo CEO, como a gente falaria hoje. E aí quem casou-se agora como adulta foi a filha dela, a Tracy, que teve um filhinho e agora a Shirley era a vovó
E o que ela fazia? O que todas as avós orgulhosas fazem. Mostram as fotos de seus netinhos e falam deles para várias pessoas. Então você nem conhece a pessoa, só que você já vai falar que tem uma filha maravilhosa e tem agora um neto maravilhoso. Shirley era assim. E se você tivesse escutado falar de Shirley, você também teria escutado falar da filha e do neto. Ela amava cães, então em algumas fotos é possível ver ela com 2 cachorrinhos. Só que no momento da nossa história, esses cachorrinhos já viraram estrelinhas. Ela frequentava a igreja batista da região e ela amava a vida ao ar livre. E o que ela fazia de muito legal era projetos sociais, projetos de caridade. Ela gostava de organizar e através disso ela conseguia dinheiro para ajudar pessoas que tinham lesões cerebrais. No dia a dia, se você conhecesse Shirley, você ia achá-la uma mulher super elegante, sempre arrumada, bem vestida, falava manso, falava bem, que todo mundo gostava de estar perto. Ela tinha uma amiga nesse emprego dela, as duas saíam para almoçar juntas e às vezes após o trabalho elas saíam para fazer compras também ou simplesmente para passear. E trabalhando nessa indústria têxtil, ela conheceu um vendedor, um homem chamado Chuck. Ela e Chuck começaram a namorar. Eles já estavam juntos há 4 anos e todo mundo via, percebia que eles se amavam, eles se completavam. Era um relacionamento longo, porém cada um vivia na sua casa, tinha sua rotina, tinha sua independência. E naquele ano de 2013, quando eles estavam juntos há 4 anos, ele a pediu em casamento. Ele propôs casamento para Shirley e sim, ela aceitou. Então agora os namorados eram noivos. E tem fotinho dela exibindo, claro, o anel de noivado com um sorriso lindo no rosto. No momento da nossa história, em 2013, Shirley tinha 62 anos de idade. Então logo cedo, no dia 23 de julho de 2013, que era uma terça-feira, Chuck telefonou para Shirley, ela não atendeu ao telefone e ele foi até a casa dela. Chegando na casa dela, ele entrou na casa dela, viu uma bagunça que não era comum ter, porque ela era super organizada, não viu Shirley em lugar nenhum. Só que aí ele escutou o barulho do chuveiro ligado. Quando ele chegou até o banheiro, a cortina estava fechada e aí no momento que ele puxou a cortina, Shirley estava deitada na banheira. Só que era nítido que do jeito que ela estava e com aquelas manchas vermelhas ao redor dela e da banheira, ela estava sem vida. Imediatamente ele telefonou super agitado para a polícia e logo a polícia chegou. O que eles viram realmente foi uma cena montada. Tinha uma certa bagunça, que poderia ter sido uma bagunça ocasionada por uma briga realmente entre Shirley e aquela pessoa, aquele invasor. Tinha alguma bagunça feita para fingir que algo foi roubado na casa, só que no entanto nada foi roubado. A carteira e a bolsa estavam na casa e o que ficou nítido também é que eles viram água sanitária, então a pessoa limpou rastros de sangue ou até de DNA e digital e olhando para ela na banheira foi possível ver que ela tinha vários golpes e também golpes defensivos. São aqueles golpes que a pessoa coloca os braços na frente do rosto, é automaticamente uma forma de se defender e por isso tem esses golpes nos braços. Retiraram Shirley de lá, levaram ela, claro, para fazer exames e resolveram retirar a cortina do banheiro. Eles imaginavam que poderiam descobrir alguma coisa. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Do jeito que ela foi encontrada, eles imaginavam que não foi um estranho que fez isso, que foi algo bem pessoal. Teve emoção naquele ato. Talvez vingança. Chuck Reeves, o noivo, estava destroçado, chorando. Ele tinha perdido a noiva dele, né? E apesar de ser difícil, ele estava logo ali e ele foi o primeiro a ser interrogado. Os detetives perguntaram o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu no dia anterior, e ele contou a versão dele. Ele disse que telefonou para Shirley por volta de 8 horas da noite e eles tinham concordado que Shirley ficaria com o cachorro dele. Como ele era vendedor, ele ficava muito ausente. Quando ele viajava para longe, que ia ficar mais de um dia fora, ele pedia para Shirley cuidar do cachorro. E claro,
ela cuidava com maior prazer. Então eles estavam conversando 8h15 da noite e o telefone dela simplesmente parou de funcionar. Ele tentou telefonar em seguida, ela não atendeu. Só que ele não achou aquilo estranho, porque a região onde ela morava não era uma região que os celulares funcionavam bem. Então isso já tinha acontecido outras vezes, ele não se preocupou. Então de manhã, como combinado, ele foi para casa dela, só que aí ele percebeu que tinha algo bem estranho, porque normalmente ela já estaria na porta esperando ele, e ela não estava. E quando ele saiu do carro, foi até a porta, ele procurou a chave reserva que ela deixa embaixo de um vaso. A gente vê isso acontecendo em alguns lugares, a gente não acha que realmente isso é real, só que é real. Ele pegou a chave reserva embaixo de um vaso de planta e abriu a porta. E foi onde ele encontrou a bagunça, escutou o barulho do chuveiro e encontrou aquela cena que ele nunca gostaria de ter encontrado. Foi coerente. Os detetives imaginavam que realmente aquilo tinha sido correto. O álibi dele do dia anterior foi confirmado, ele estava em uma outra cidade trabalhando, então foi possível confirmar o hotel que ele estava, etc. Perguntaram diretamente para ele se foi ele que fez aquilo com Shirley, e ele falou: como que eu ia fazer isso com a mulher que eu amo? E era a mulher que eu ia me casar, como que eu ia fazer isso? Então eles acreditaram no Chuck, pediram para ver as mãos dele, porque acreditam que o que ocasionou aqueles machucados em Shirley tinha sido uma faca. E o agressor, quando faz esses movimentos, ele acaba se machucando também. E não foi isso que aconteceu com o Chuck, ele estava com as mãos limpas, sem machucados. Então ele foi descartado. Tracy, a filha de Shirley, foi informada. E quando ela chegou ao local, claro, foi muito triste para ela e logo ela teve que ser interrogada também. E não, ela não lembrava de ninguém que quisesse fazer mal para a mãe dela. No entanto, ela comentou que 10 anos antes a mãe namorou um cara chamado Richard. E esse cara tornou-se abusivo. Então Shirley não quis esse relacionamento. Ela conseguiu uma ordem de restrição contra ele e depois de um tempo, depois de alguns meses, Richard saiu da cidade. Só que Tracy descobriu, conversando com a mãe, que Richard voltou a morar na cidade recentemente e há alguns meses ele entrou em contato com ela. Então é claro que ela também não deu bola, porém era estranho que um cara do passado reapareceu e aí acontece isso com a mãe, né? Então, sim, era meio estranho. Pegando o nome desse cara, os detetives descobriram onde ele trabalhava e foram até o local. Ele trabalhava, gente, a somente 15 minutos de distância de carro da casa de Shirley. E foi através dos detetives que Richard soube da morte dela. Ele ficou bem arrasado mesmo. Parecia realmente que era algo legítimo, ele não estava fingindo. Ele disse que voltou para casa depois de trabalhar, que o turno de trabalho dele era a partir das 9 da manhã até as 18 horas da noite. Só que ele morava sozinho, então não tinha ninguém para comprovar que ele estava em casa assistindo TV. Os detetives pediram para ver a mão dele estava ok, não tinha machucados, e eles realmente descartaram Richard como um suspeito. Ele estava com a saúde bem debilitada, então ficou claro que ele não poderia ter feito aquilo contra Shirley. Shirley lutou e ele não teria forças para segurá-la. Investigando, só que sem pistas, os detetives receberam uma ligação que eles não imaginariam receber. Era de um homem chamado Irving Johnson. Ele era o executivo para quem Shirley trabalhava. E ele disse que acreditava que sabia quem tinha feito aquilo contra Shirley, que poderia ter sido a própria esposa dele, chamada Marlene. Marlene Johnson era uma mulher de 61 anos de idade. Ela nasceu em uma família rica em 1952, do tipo de família que tinha tudo. Então ela cresceu sem saber o que era a palavra não. Ela tinha tudo o que ela queria, e conforme ela cresceu também. E ela era uma mulher super extrovertida, simpática, que chamava a atenção, muito bonita, sempre muito bem vestida, arrumada, penteada. Dia 15 de maio de 1983, ela tinha 31 anos de idade quando se casou com Irving Johnson. Ele tinha 36. Ele sempre foi mais quieto, mais reservado, e ela, pelo que diziam, tinha uma natureza intimidadora. Eles se complementavam, eram felizes, eles tiveram uma filha.
Ela também tinha um grupo de amigas dela que eram mulheres ricas também como ela. O marido trabalhava bastante, então a rotina dele basicamente era ficar o dia todo no trabalho, voltar para casa, dormir, acordar e ir de novo para o trabalho. Era assim que viam Irving. Ela tinha uma herança. Lembre que ela era de uma família rica. E aí, provavelmente, quando a mãe ou quando o pai morreu, ela recebeu uma parte de uma herança. Por causa disso, ela também não mudou o padrão de vida dela. Irving disse para os policiais que ela era uma ótima mulher até o ano de 2003, ou seja, 10 anos antes dessa história. Ela simplesmente teve um colapso mental, ela tomou vários medicamentos, atentou contra a própria vida, ela ficou um tempo numa clínica psiquiátrica e depois que ela recebeu alta, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Ela tornou-se uma pessoa rude, mal-humorada, briguenta. E foi a partir daí que ela passou a ter muitos ciúmes do marido. Antes de ir para essa empresa têxtil, claro, ele trabalhou em outros locais e ela sempre, quando aparecia no trabalho dele, ela sempre procurava alguma mulher, normalmente solteira, e criava uma obsessão contra ela, dizendo que era aquela mulher que tinha um caso com o marido dela. Gente, isso sem nunca ter sido comprovado nada, era coisa da cabeça dela. E aí, quando ele foi para a empresa têxtil, ela ficou com ciúmes de Shirley, que era uma mulher super elegante também. Então teve um evento, era um evento de caridade, Shirley estava com Chuck, com o namorado dela, e Marlene não parava de olhar para ela. E quando ela via que o marido conversava com Shirley, ela ficava louca da vida. Até que teve um momento que Shirley foi até o banheiro, Marlene foi atrás e deu um tapa nela. A partir daquele momento que Irving viu que a mulher estava agressiva, fora de si, ele saiu de casa. Ele disse, eu não tenho nenhum relacionamento com ela. Ela veio aqui com o namorado dela. Só que não dá mais pra mim, eu tô indo embora. E ele saiu de casa. Shirley continuou no emprego, não tinha por que ela sair. E o que ela não sabia é que Marlene tinha contratado uma detetive para ficar de olho em Shirley. Essa detetive, ela disse que ficou 30 dias, exatamente 30 dias de olho em Shirley, em Irving, e ficou óbvio que os dois nunca tiveram um relacionamento, os dois nunca foram amantes, nunca tiveram nada íntimo, nada disso. E quando ela passou essas informações para Marlene, Marlene não acreditou, achando que a detetive que não fez o trabalho dela direito. A gente tinha um restaurante perto do trabalho deles que várias pessoas do trabalho iam comer lá, tomar café, almoçar. Marlene chegou em uma funcionária de lá e ofereceu dinheiro para ela colocar câmera no local, e dessa forma Marlene poderia ver durante o almoço de Shirley com Irving se rolava algo romântico. E é claro que essa funcionária disse que não faria isso. Bom, aí teve uma coisa que assustou a detetive. A detetive disse que soube que Marlene contratou outra equipe, e essa outra equipe de detetives utilizavam até drone perto da casa de Shirley. Era uma coisa tão absurda que Marlene sabia o horário que Shirley saiu de casa, sabia quando ela estava no mercado, quando ela estava numa loja, quando ela voltava, quando a porta da garagem ou a porta de casa ficava aberta. Ela sabia de tudo isso. Ela tinha até fotos da casa de Shirley. E tendo todas essas informações, ficaria fácil para ela saber que uma chave reserva da casa ficava embaixo de um vaso de planta, porque a casa de Shirley não tinha sido arrombada. Alguém entrou facilmente. E aí é claro que do jeito que estavam as coisas, ela também sabia onde Irving morava. Ela esperou ele sair do trabalho, ela quebrou a janela da casa dele, limpou todos os cacos, deixou tudo limpo e ela colocou de volta uma janela que ela fechou com velcro. Vocês têm noção disso? Então o que acontece? Toda vez que ele saía, que ela queria ver alguma coisa, investigar algo dentro da casa dele, ela simplesmente chegava lá, tirava a janela, desgrudava do velcro e entrava na casa dele. Gente, olha que absurdo.
Até que teve um dia que ele chegou na casa e quem estava lá? Marlene. Ela estava com uma faca apontando para ele. E não só isso, ela o machucou. Pros policiais, ele mostrou a cicatriz que ele tinha e depois disso ele conseguiu uma ordem de restrição. Marlene não poderia chegar perto dele. Só que não é como se Marlene também não tivesse seguido em frente. Ela, através da internet, conheceu um namorado. Ela conheceu um homem chamado Tim Connor, que em alguns lugares diziam que era namorado dela, porém em um documentário ele disse que não, que eles eram só amigos, só que amigos assim bem fortes mesmo, e eles nunca tiveram nenhum relacionamento íntimo, nada disso, era só amizade. Porém, nos documentos do tribunal tratam ele como namorado, então por causa disso eu vou tratá-lo como namorado também. Então ela tinha esse relacionamento com o Tim e mesmo assim ela estava obcecada por Shirley. Teve um dia que os colegas de trabalho de Shirley e ela estavam no restaurante, estavam todo mundo na mesma mesa conversando, era um almoço, quando a garçonete viu uma mulher em uma outra mesa colocando o cardápio no rosto para se esconder, só que ela não tirava os olhos de Shirley e logo essa mulher percebeu que mesmo ela estando vestida toda de preto, tentando se esconder, ela viu que tratava-se de Marlene. Então ela chegou até a mesa do pessoal do trabalho e avisou: olha, Marlene está lá e não para de olhar para cá. Então é claro que Shirley ficou incomodada, só que eram várias pessoas e os colegas de trabalho disseram que iam protegê-la. Eles fizeram a refeição e quando estavam saindo, eles fizeram uma proteção ao redor de Shirley. Era realmente um escudo humano. Só que isso não foi o suficiente. Mesmo assim, Marlene, doida da vida, conseguiu empurrar Shirley, jogá-la no chão e começou a bater nela, dizendo que ela teria que parar de ter relacionamentos com o marido dela. A polícia foi chamada, Marlene foi presa, só que olha só, Shirley ficou sem graça de abrir um boletim de ocorrência contra ela, afinal era a esposa do chefe dela, ia ser ruim para a empresa, enfim, ela imaginou que não seria legal e ela não quis fazer nada, porém ela conseguiu uma ordem de restrição. Marlene não poderia mais se aproximar dela. E o que ela conseguiu também é que Marlene fosse para uma clínica psiquiátrica. Então na clínica psiquiátrica ela ficou um tempo em tratamento e depois foi liberada. Então agora os detetives sabiam de toda essa história. Irving contou tudo. Era interessante eles procurarem Tim, ou amigo, ou o namorado. E foi isso que os detetives fizeram. Quando eles chegaram na casa de Tim, Tim tinha passado por um procedimento cirúrgico no dia anterior. E ele disse que Marlene o acompanhou durante o procedimento e ficou na casa dele a noite inteira cuidando dele. Então ela não poderia ter feito isso contra Shirley. Só que aí os detetives forçaram, né? Falaram: olha, realmente foi isso que aconteceu? Porque a gente pode acusar você como cúmplice. E aí ele resolveu falar a verdade. Ele falou: olha, eu fiz o procedimento cirúrgico, Marlene combinou comigo que ficaria à noite na minha casa. Ela me ligou na manhã seguinte, pediu pra gente tomar o café da manhã juntos. Nós fizemos isso e ela pediu para eu ser o álibi dela. Caso perguntassem se ela passou a noite comigo, para eu dizer que sim. Então, com isso, os policiais estavam atrás de Marlene e estavam atrás de um mandado de busca, tanto para o carro dela e também para a casa dela. Tim disse que Marlene comentou que iria visitar o advogado dela. Os detetives foram até o endereço do advogado, encontraram Marlene no estacionamento, tipo, ela ia entrar no carro e voltar para casa, e com um acordo com o advogado disse que ela poderia ir até a delegacia e ela daria o depoimento lá, e foi isso que ela fez. No carro de Marlene encontraram produtos de limpeza e água sanitária, e lembrem que acredita-se que foi utilizado água sanitária para limpar a casa de Shirley. E também dentro do carro descobriram os vários documentos que os detetives tinham acumulado. Era como se fosse uma perseguição a Shirley. Na casa de Marlene também encontraram uma foto da casa de Shirley, que era uma foto no Google Maps. E o que ficou claro ali para os policiais é que foram horas e horas de trabalho para perseguir Shirley e também dinheiro, né? Porque ela não fazia isso sozinha. Ela pagava para empresas fazerem. Então isso foi tudo ainda no dia 23.
no dia que encontraram Shirley. Um pouco antes da meia-noite, Shirley está na sala de interrogatório e basicamente ela não ajuda nada, ela não tá a fim de falar. Você olha pra ela e percebe-se que ela tá, sabe, de saco cheio, entediada de estar ali, tipo, por que eu tô aqui? Ela se recusa a responder qualquer pergunta. Os detetives pediram para olhar para as mãos e os braços dela, igual fizeram com os outros suspeitos, né, para ver se tinha algum machucado. A unha dela estava super bem feita, notava-se que ela tinha acabado de sair da manicure e ela tinha vários machucados nas mãos. Aqueles machucados tinham sido causados por uma faca. Deram ordem de prisão para ela, ela não entendeu por que estava sendo presa, tipo, como assim, né? O que está acontecendo? Enfim, mesmo assim ela foi presa. Agora, falando de como estava o corpo, o médico legista determinou que a causa da morte de Shirley foi o ataque de faca que ela recebeu. Na cena do crime, eles não encontraram a faca e ela foi encontrada dentro do corpo de Shirley. O que o médico legista disse que aquele golpe que ela recebeu, com certeza foi muito doloroso para ela. Foi um golpe tão forte que fez com que a lâmina ficasse nela e o cabo saísse. E lembra que eu falei para vocês que durante a cirurgia de Tim, Marlene realmente acompanhou ele. E Marlene foi até a casa dele, ficou somente por um tempo, disse que ia passar a noite, só que não passou. Só que foi o tempo suficiente para ela pegar a faca da casa do Tim. Então, o que foi encontrado dentro do corpo de Shirley pertencia a Tim. Só que ficou claro pelos depoimentos, pelos interrogatórios, que ele não sabia de nada. Então Marlene não tinha um álibi. Os testes que fizeram na cortina do banheiro voltaram e encontraram nela DNA de Marlene. E não tinham por que encontrarem, né? O que Marlene faria na casa de Shirley? Também encontraram na casa dela papel toalha sujo. E os testes comprovaram que o sangue era de Marlene. O julgamento dela demorou para acontecer. Aconteceu somente em janeiro de 2018. Claro que ela se dizia inocente e durante o julgamento tudo isso foi exposto. A obsessão dela contra Shirley foi exposta. E tem uma coisa também, apesar que assim, nem cabia a mim falar isso, né? Porque independente se tivesse um caso ou não, isso não justifica tirar a vida de alguém. Só que os promotores fizeram uma investigação e não encontraram nada. Nada. Ficou claro que nunca existiu nenhum relacionamento, nem uma única vez, entre Irving e entre Shirley. Foi tudo realmente coisa da cabeça de Marlene. E olha só aonde levou tudo isso. Durante o julgamento também foi dito que Marlene telefonava para a mesa para o trabalho de Shirley. Quando ela atendia, ela desligava na cara. Então ficava aquela coisa chata, né, de ligação muda. A polícia obteve registros dos cartões de crédito e débito de Marlene, que ficou claro que durante aquela noite ela comprou várias coisas, principalmente produtos de limpeza, que foram utilizados depois do crime, e todos esses locais ela estava perto da casa de Shirley. Tem uma coisa também absurda, gente. Na segunda-feira, ou seja, um dia antes de encontrarem Shirley, Marlene achou que tinha descoberto o telefone de celular dela e mandou mensagens para ela dizendo: olha, para de dormir com meu marido, vai ser melhor para você, senão você vai perder a vida. Só que assim, não era o telefone da Marlene, era de uma adolescente de 15 anos de idade. E a adolescente respondeu: eu acho que você mandou mensagem para a pessoa errada. Marlene respondeu: você não é a Shirley Pierce? E a menina respondeu: não sou. Então ficou claro, né, gente, que era Marlene, não tinha como não ser. Tanto que o júri determinou que Marlene era, assim, culpada de ter cometido aquele crime. Ao ouvir o veredicto, Marlene caiu no chão. Ela não desmaiou, ela caiu no chão mesmo, ela se jogou, ela fez um teatro. O juiz ordenou que ela se levantasse e o ouvisse, e ele disse o seguinte: senhora, você morrerá na prisão. Essa é minha ordem. E ela deu uma de João sem braço, sabe? Não tô entendendo o que tá acontecendo. O juiz foi bem claro em dizer que o que estava acontecendo é que ela era uma criminosa, ela tirou a vida de uma pessoa maravilhosa por causa de uma obsessão doida que ela criou e que ela receberia, por causa disso, a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Uma mulher que teve uma vida ótima, pessoas maravilhosas ao redor dela, que fez muitas pessoas felizes, inclusive com seus projetos de caridade, que encontrou um parceiro recentemente onde iria iniciar uma nova vida com ele
infelizmente ela se foi. No obituário dela, gente, também algumas pessoas falando de como ela era maravilhosa, tem uma parte que dizem que agora ela estava com os cachorrinhos dela que tanto ela amava. Então ela não estava mais entre nós, porém ela estava com os cachorrinhos. É algo tão doido, porque nessa história, se você parar para pensar, pode acontecer com qualquer um de nós. Uma pessoa aleatória pode ficar obcecado pela gente. A vida dela era normal. Ela saía para trabalhar, trabalhava, voltava, ela não pedia carona para estranho, ela não tinha relacionamento com pessoas estranhas, ela não caminhava à noite sozinha, nada disso, gente, sabe? Nada disso. E mesmo assim, ela foi uma vítima. Então, é uma pena que isso tenha acontecido. A gente sente realmente pela família dela por ter perdido alguém assim, que com certeza ela ainda teria muitos momentos, muitos anos de vida. Ela perdeu a vida aos 62 anos de idade. Eu também fico pensando na idade que a pessoa teria hoje se ainda estivesse entre nós. Tem uma inscrita aqui do canal, a Mindes N, se eu não me engano, que ela também faz isso. Ela vem aqui nos comentários e ela escreve, hoje ela teria tantos anos. E é algo que a gente fica pensando realmente, né? Estamos em agosto, Shirley nasceu em agosto, então hoje, se ela estivesse viva, ela teria 74 anos de idade. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê então no próximo caso, no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante para mim. E aí o YouTube entende que se você se inscreve no canal, ele envia para vocês notificação de novos vídeos. Então é isso. E até a próxima. Tchauzinho.